Gente, bom dia para quem está chegando. Eu só queria saber se vocês estão vendo uma tela. Sim. Ok, obrigado. Bom, colegas, mais uma vez, bom dia. Bom dia para quem chegou. Nós vamos. Vocês continuam vendo a tela, né? Vocês estão vendo uma tela com o nome Ética e Moral? Sim. Ok, Sim. obrigado. Então, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje um pouquinho sobre ética e moral, né? O que é isso? Nós não se preocupem em olharem hoje para livro, não, tá bom? Esse é o assunto, é o tema, né, que a gente vai trabalhar no primeiro período, porém, ainda não é o conteúdo mesmo do livro, né? São apenas, digamos que, alguns pensamentos de outros autores, que aí eu estou colocando para quando vocês começarem como é que se diz, a verem o conteúdo do livro, vocês estarem já familiarizados com o assunto, com o tema, tá bom? Então, nós vamos trabalhar sobre ética e moral. De modo geral, a ética é uma área da filosofia, também chamada de filosofia moral, né? Ou seja, nela são estudados os princípios fundamentais das ações e do comportamento humano. Ou seja, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente diz, fulano é muito sem ética, né? A gente sempre assimila as coisas erradas à falta de ética. Agora mesmo, nós temos, por exemplo, acho que vocês que estão também por dentro da internet viram que antes de ontem foi preso um deputado. E foi preso um deputado por quê? Porque ele faltou com a ética. Ele xingou autoridades, ele desrespeitou a Constituição. Então, isso que aconteceu merece que ele receba, de certa forma, um alerta para que, de outra vez, ele não faça esse tipo, né, não cometa esse tipo de atitude. Aí alguém pode dizer, Arivaldo, mas os outros roubam, não sei o que, também é falta de ética. Mas denegrir autoridades e denegrir a própria Constituição, que é o que rege o comando do país, é falta de ética, né? E é corrupção também. E corrupção, a gente atribui muitas vezes a corrupção apenas à questão financeira, a questão de tirar dinheiro dos outros, seja dos cofres públicos ou não, mas corrupção não é só vinculado a dinheiro, não. É vinculado a todo e qualquer desrespeito às leis normais de uma sociedade. Sempre que eu descumpro uma lei, descumpro uma ordem, descumpro algo estabelecido como norma, eu estou sendo corrupto, né? Eu estou me corrompendo ou eu estou corrompendo alguém? Ou estou me corrompendo e corrompendo alguém simultaneamente. Já a moral é uma construção social, né, formada pelo conjunto dessas ações e comportamentos, através do entendimento sobre quais são bons e quais são maus, visando criar
normas que orientem as ações dos indivíduos pertencentes ao mesmo grupo, né? Então, a moral é algo que é mais construído no seio familiar, na vizinhança, né? Digamos o seguinte, nós temos aqui, acho que vocês já escutaram falar em associações comunitárias, que existem várias no município de Salomão. Cada associação dessa, ela tem o que nós chamamos de estatuto, ou seja, que são as leis que regem, que dizem como deve ser aquela associação. E todas essas leis, elas estão sempre, digamos que vinculadas, né, estão vinculadas ao que nós chamamos de costumes do lugar, aquilo que acontece dentro da comunidade. Então, isso são questões mais na linha moral, né? O moral é aquilo que rege a família, que rege a comunidade, que rege os grupos dos quais a gente faz parte. Entretanto, como todos os temas filosóficos, não há um consenso relativo a essa diferença. Ou seja, alguns filósofos até, eles dizem que não há uma diferença entre ética e moral. Né? Mas alguns tratam ética e moral como sinônimos. Né? Isso se dá porque as raízes etimológicas das palavras, elas são semelhantes. Né? Embora, por exemplo, eu particularmente acho que tem uma certa diferença, né? Mais uma vez eu digo, até porque a moral está vinculada aos costumes e a ética está vinculada à maneira como eu me expresso e pratico esses costumes que eu tenho. Né? Então, eu acho que a ética ela está para observar se as questões morais estão sendo cumpridas, se as determinações morais estão sendo, digamos que, praticadas da maneira correta. Ou seja, a ética faz uma avaliação se as ações morais estão corretas ou não. Eu percebo essa diferença, mas que existe eu fico com os filósofos que percebem essa diferença. Eu não sou um filósofo, mas fico com os filósofos que percebem essa diferença, não sabe? Eu acho que há. Não é uma grande diferença, mas é uma diferença, sim. E eu acho que existe. Etimologicamente, tanto a palavra ética como a palavra moral, elas derivam da mesma ideia, né? Ética vem do grego ethos, que significa costumes, hábitos, e, em última instância, o lugar em que se habita. E moral tem origem no latim mores, que significa também costumes, hábitos, e é raiz também de nossa palavra morada, o lugar em que se mora. Né? Ou seja, do verbo morar mesmo na nossa linguagem, né? Na língua portuguesa, propriamente dita. Então, é por isso que alguns filósofos eles dizem que não há como separar. Né? Mas eu volto novamente a dizer, para mim, a ética é como que seja uma observadora da moral. Né? A moral existe e a ética observa para saber se essa moral está agindo corretamente ou não. Ela faz uma avaliação para posteriormente fazer uma validação da moral. Saber se essa moral que está sendo praticada, se ela realmente contribui para o crescimento, para o desenvolvimento e para a dignidade do ser humano. Pessoal, está claro até aqui? Ou vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta? E aí vamos aqui para tentar ver se a gente consegue responder essa perguntinha. O que é ética? Né?
Ética ou filosofia moral é uma área do conhecimento dedicada à investigação dos princípios das ações humanas. Em outra palavra, a ética é o estudo sobre as bases da moral. Mas vamos nos deter nessa questão da investigação dos princípios das ações humanas. A ética, se a gente for responder limpo e seco, ela está no sentido de observar aquilo que nós fazemos, para saber se o que nós fazemos no dia a dia, né, está vinculado à questão das leis, se estamos respeitando as leis, as determinações legais. Então, a ética, eu digo que eu chamo a ética da observadora daquilo que nós fazemos no dia a dia, daquilo que nós praticamos no dia a dia. Né? Ela é observadora, saber se o Erivaldo está sendo ético enquanto professor, ela é observadora para observar vocês se estão sendo éticos enquanto alunos, ela está observando se você está sendo ética enquanto amiga, né, amiga das outras, elas estão, e aí aqui é só para pessoal fofoqueiro, né, ela está para observar se a gente está fofocando demais, né, dos outros, e aí se a gente estiver fofocando demais, a gente está fugindo da ética, né, portanto, não fofoquem, né, brincadeira, gente, não, mas eu estou em sentido de brincadeira, mas há um fundo de verdade aqui também, viu? Tem pessoas que fofocam tanto que findam prejudicando a vida das outras pessoas, então ela está faltando com a ética, né? A ética, ela desenvolve teorias sobre o desenvolvimento do comportamento humano e a construção de valores compartilhados socialmente, que orientam as ações. Né? Ou seja, a ética serve para nos orientar em nossas ações, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Né? Naquilo que nós, digamos que, agimos, no que eu pratico, até para saber se eu estou sendo ou não coerente. Né? A ética, ela fica observando muito se eu estou sendo ou não coerente com o que eu falo, com o que eu pratico. Né? Então, ela tem essa missão, eu dizia até que uma missão abençoada. Pessoal, por exemplo, se a gente for ver a ética na ciência, né? A ética, ela fica observando a ciência para saber se aquilo que é descoberto, né, se não, também não vai prejudicar a dignidade humana. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento agora em que a ética precisa estar de olho bem aberto. Descobertas de vacinas, descoberta de medicamentos para a Covid. Então, ela precisa observar se essas vacinas, se esses medicamentos realmente, né, são eficazes. Saber se eles não vão, de certa forma, ferir a dignidade do ser humano. A reflexão sobre conceitos chaves como o bem, a justiça e a virtude constroem o saber ético, iniciado no período antropológico da filosofia grega, marcado pela tríade Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, digamos assim, a ética filosófica propriamente dita, ela teve sua origem nesses três, como é que se diz? Nesses três filósofos, né, que são de fundamental importância para toda a história da filosofia. Né? Depois desses três filósofos, tudo que foi pensado na filosofia sempre houve um retorno a eles, houve um retorno ao pensamento deles, porque realmente eles conseguiram
no período deles, né, séculos antes de Cristo, que não tinham fontes de informações, praticamente as fontes de informações eram zero, as informações eram mais no boca a boca, e eles conseguiram desenvolver pensamentos belíssimos. Ah, Erivaldo, mas, por exemplo, Platão, que apostou muito no dualismo corpo e alma, isso já foi ultrapassado. Sim, foi ultrapassado, mas não podemos negar que ele, o Platão, deu uma contribuição gigantesca para que, né, essas questões fossem pensadas, fossem refletidas. Né? Principalmente no texto Ética Nicômaco, de Aristóteles, o filósofo define a ética como uma disciplina da filosofia, né, e busca definir a relação entre os comportamentos humanos, a virtude e a felicidade. Né? Ou seja, mesmo os três filósofos tendo uma fundamental importância, Aristóteles foi o que mais se aproximou, né? Porque ele fez uma reflexão exclusiva sobre isso na sua obra, né? Ética Nicômaco. Então, ele findou tendo uma postura, uma afinidade maior com a ética por conta de ele ter escrito exclusivamente sobre ela. Né? E isso facilitou com que ele chegasse a várias conclusões e conclusões belíssimas sobre o pensamento ético em todo o processo da história depois dele. Nesse momento, eu queria, primeiro do que tudo, eu queria saber de vocês o seguinte. Alguém tem alguma questão a perguntar ou alguma coisa para colocar? Hein, pessoal? Oi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não. Todo mundo entendeu tudo muito bem. Pessoal, é o seguinte, a gente está, né, se aproximando aqui do final. Eu queria só pedir a vocês o seguinte: nós precisamos de ter um cuidado muito grande nas nossas ações do dia a dia. Eu digo muito que nós temos até o direito a fazermos besteiras, ou seja, a sermos antiéticos, a ferirmos a ética. Agora, nós não temos o direito de prejudicarmos os outros. Né? Temos que ter muito cuidado nisso. As nossas ações que não são condizentes com a ética, elas podem prejudicar as outras pessoas. Né? E aí, quando a gente passa a ferir dignidade, é preciso muito cuidado. Né? Até porque ninguém de nós gosta de ter a nossa dignidade ferida. Né? Gosta de que as pessoas fiquem, digamos que, desrespeitando ou nos desrespeitando. Né? Então, que procuremos no dia a dia nos aproximar dessas questões éticas, nos aproximar dessas questões morais, para que possamos ter melhores relacionamentos e para que possamos também ter uma sociedade melhor. A sociedade boa, ela é construída por nós, ou ruim. Podemos construir uma sociedade boa ou uma sociedade ruim. E isso depende de nós. Né? Depende de cada um da gente. É a nossa ação do dia a dia que vai afirmar se nós estamos, digamos que, bem
ou mal em relação às outras pessoas, né? Tá bom? Nós vamos agora, eu queria pedir a vocês, se alguém quiser, tira uma foto dessas questões, né, que é o que é ética, quando podemos dizer que uma pessoa age eticamente e qual a diferença entre ética e moral. Vocês podem, digamos que, responder a partir da aula. Se quiserem recorrer ao livro, tudo bem, mas vocês podem recorrer, podem responder a partir da aula que a gente teve agora. Ok? Então, boa sorte a todos, né? Quero agradecer a presença de todos e quero ficar aqui disponível para saber se tem alguma pergunta a ser feita. Erivaldo, bom dia. Bom dia. Você vai passar o slide para botar no grupo para a gente responder a presença? Como vai ser? Pois é, eu estava aqui até vendo, eu posso botar os slides no grupo, até sabe por quê? Porque eu esqueci de gravar essa nossa aula, por incrível que pareça. Eu estava pensando nisso agora que eu esqueci de gravar. Então, eu vou colocar o slide no grupo exatamente para facilitar a vocês a questão, até para responder essas questões, que não vai facilitar? Não é melhor colocar para poder, porque facilita, né, para vocês? Erivaldo, Tá mas a bom? aula está sendo gravada. Hein? A aula está sendo gravada. Tá, então é porque pode ser que eu tenha, tá, desculpa, é porque eu devo ter me enganado aqui, tá bom? Que aí depois eu vou mandar o link para vocês, porque quem quiser assistir lá no YouTube, assiste, tá bom? Mas mesmo assim eu posso mandar para o grupo, se quiserem, porque vai facilitar mais a quem já quiser ir dando uma estudada, tá bom? Ou então façamos o seguinte, quem quiser o slide, me pede no privado, tá bom? Porque aí fica melhor, para poder também não encher muito a questão do grupo, porque os grupos você já tem muita coisa. Então, quem quiser o slide, me pede no privado. E aí, quem não, quando eu colocar a aula no canal do YouTube, eu mando o link para o grupo, para a turma poder, quem quiser acessar, acessar. E também aqueles que não participaram, né, poderem assistir a aula lá. Tá bom? Então, gente, valeu, um abraço, bom final de semana e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Obrigadão.